Nasceu em Lisboa em 1952, estudou na escola António Arroio. Desde sempre desenhou e pintou. Durante 12 anos trabalhou em artes gráficas, na área da publicidade, na criação gráfica e na ilustração, sem, no entanto, deixar as artes plásticas. Conta com 2 dezenas de livros publicados no domínio da ilustração. Expõe desde 1981 e, como é óbvio, dedica-se exclusivamente à pintura e escultura. Fundou o grupo Artitude, foi cofundador e presidente durante 8 anos da Arco Artis. Começou em 96 e terminou em 99 as pinturas sacras na igreja de Nossa Senhora do Cabo de Linda a Velha, sendo estas a sua obra maior e considerada o maior conjunto de arte sacra em pintura mural, em tela e óleo do século XX em Portugal. Tomou-lhe o gosto. Seguiram-se, portanto, os murais da igreja de São Miguel em Quejas e, em 2000, executou uma outra pintura mural e sacra na capela do Mosteiro Carmelo Nossa Senhora Rainha do Mundo em Faro. Criou em 2008 o Núcleo Português de Arte Fantástica com o blog Utopia, que é um projeto virtual para o desenvolvimento e promoção da arte fantástica. Tem obras espalhadas em Portugal e em quase todo o mundo. O nosso convidado deste À Conversa chama-se Vítor Lage. Bem-vindo, Vítor. Muito boa tarde. Boa tarde. Esta promessa estava feita há muito tempo, finalmente chegou. É verdade. Vamos ver e dar a conhecer muito da sua obra, porque eu sei que muita gente o conhece, mas também sei que neste À Conversa aqui na RTP Memória nem sempre toda a gente conhece a pintura de todos os pintores. E por isso tenho a certeza que hoje vai fazer feliz muita gente, especialmente aqueles que são realmente são amantes de pintura. Deixe-me dizer-lhe que enquanto editava as imagens da sua pintura, que hoje temos muito trabalho para ilustrar esta conversa, todo o trabalho foi feito pelo editor Vítor Rio Ferreira e deixe-me dizer-lhe que ele ficou verdadeiramente fascinado. Ok, obrigado. Que até me perguntou como é que eventualmente seria possível ter um quadro seu. E daqui um bocadinho até já é capaz de dizer como é que as pessoas podem ter um quadro seu. Para todos aqueles que gostem. Vítor, desde sempre, no fundo, estudou na escola António Arroio, formou-se em artes plásticas, terá sido nesta área, em toda esta área, andou sempre por aqui, desenhou e pintou a vida inteira. Mas, na realidade, durante muito tempo, pelo menos durante 12 anos, dedicou-se muito a um outro tipo de profissão, que tem alguma coisa a ver com as artes gráficas, não é? Mas que é o campo da ilustração, da representação gráfica e que, no fundo, tem muito a ver com a publicidade e com uma das outras áreas de negócio. Exatamente. Que, de algum modo, são um bocadinho paradoxais não sei, em respeito à arte. Será que é verdade, que é mentira? A arte tem também muito a ver com o negócio ou nem por isso? Ora bem, claro que tem tudo a ver, a arte também é um negócio, não é? A gente tem que viver. Mas mesmo as artes gráficas com que eu pratiquei durante vários anos, tinha muito a ver com aquilo que eu faço hoje em dia, porque eu estava na parte da produção. Fazia muitos logos, era? E logotipos. Eu trabalhei numa empresa em que faziam capas de disco nessa altura, e, portanto, eu executei várias capas de disco de várias pessoas famosas nesta altura, que naquela altura estavam a começar. Por exemplo? Ora, Kim Barreiros, por exemplo, é uma das pessoas com quem trabalhar. Famoso. Por exemplo. Mas acho graça que um pintor como Vítor Lage aceite porque não estamos a falar de agora, estamos a falar de há muitos anos atrás. Há muitos anos atrás. Mas nessa altura é que era, de facto, hoje em dia até penso que é um bocadinho mais eclética a forma como as pessoas se entregam às coisas. Mas antigamente não é? Havia muito preconceito. A seguir ao 25 de Abril, a arte era algo que era levado, enfim, não é? Havia um grande distanciamento. Houve ali alguma coisa. Eu não tenho nada a ver com esse mundo. Eu não tenho esse problema. Eu vivo com qualquer pessoa. Eu trabalho com qualquer área. Não tenho esse problema desse... Não tem esse preconceito? Não, de maneira alguma, de maneira alguma. Portanto, eu não sabia que tinha feito algumas capas famosas do Kim Barreiros e mais. Kim Barreiros, agora esqueci-me do nome dela, mas Adelaide Ferreira, por exemplo. Bom, de facto, é de um polo ao outro. Portanto, eu digo isto à vontade porque eu sou muito amiga do Kim de Barreiros, que é uma excelente pessoa. Como fazíamos várias capas de disco de várias partes, tanto nacionais como internacionais, portanto. No fundo, trabalhava para empresas, não é? Era uma empresa mesmo, trabalhava mesmo numa empresa. Sim. E, portanto, enfim, era quem eles representavam, quem eles editavam, exatamente, não é? Com toda a gente. E que tipo de trabalho desse, onde ainda não estava dedicado em termos exclusivos à pintura? Não. Portanto, aquilo comecei... Nem à pintura nem à escultura? Nada. Portanto, eu comecei a trabalhar com 14 anos.
portanto, as necessidades da vida obrigaram-me a trabalhar com 14 anos e comecei a trabalhar numa gráfica, exatamente numa máquina offset, normal e tal. Só que dali saltei pouco tempo depois para a fotografia e depois para a preparação, que era então no sítio onde se fazia os desenhos e tudo aquilo, porque naquela altura não havia computadores e tudo era feito à mão. Depois saltei de várias empresas até que estive nessa durante vários anos. Cheguei a encarregado geral e depois zanguei-me com aquilo tudo e vim embora. E a partir daí é que eu comecei a trabalhar propriamente dito. É que se dedicou a tempo inteiro. Tempo inteiro. Não quer dizer com isso que anteriormente, até como digo... Andou a ganhar dinheiro. Sim, a gente tem Podemos que ganhar dizer assim, dinheiro. não é? A gente tem que ganhar Porque eu acho que há uma fase da nossa vida em que nós, por muito que tenhamos alguns sonhos, temos também uma prioridade grande, não é? Que é trabalhar, que é solidificarmos um pouco a nossa vida económica, porque quando a gente começa, nós no fundo também nos queremos libertar até das mesadas e dos nossos pais e de começar uma vida profissional, Claro, seja ela como evidente, for, não é? evidente. Saber como é que podemos... E tentarmos encontrar também, saber como é que nós vamos evoluir, não é? Exatamente. Que caminho, que percurso é que vamos fazer? E, portanto, eu acho que todos nós passamos por uma fase em que nos entregamos um bocadinho à parte economicista da coisa, não é? A nossa vertente mais economicista. Mas isto é difícil hoje em dia viver-se somente destas coisas, porque é complicado mesmo assim, porque eu estou num patamar da arte, há outras pessoas que estão noutro e conforme esses patamares, vamos lá chamar, podemos ter mais ou menos hipóteses económicas, como é lógico. Sim, nem todas as pessoas se dedicam a ter vida, mas nós também temos muita gente que de facto ganha muito dinheiro e que vive só da arte, não é? Claro. A que é que se dá este fenómeno? Uns têm muito valor e provavelmente andarão sempre naquele limite, enfim, não digo da sobrevivência, mas tentar equilibrar, porque os materiais são também muito caros e, portanto, fazer o investimento nos materiais e depois, simultaneamente, também conseguir ter uma vida, enfim, digna, andam muitas vezes naquele limite do equilíbrio, não é? Tentando jogar ali com algum cuidado. E outros, de facto, têm, enfim, é mais sorte. Eu penso que essas pessoas que têm mais sorte também têm possibilidades, ou, portanto, pode haver uma conjuntura, portanto, de conhecimentos que os leva a chegar a um determinado lugar, enquanto que há outros que não conseguem chegar aí. Eu, por exemplo, não sou uma pessoa de andar aí em grandes festas, nem em grandes almoçarados, nada disso. Já ouvi uma pessoa até com alguma pessoa importante que me disse que eu deveria de ter mais contactos com amigos e outras pessoas nessa área para poder desenvolver mais, mas eu não tenho essa... Não tem esse espírito, digamos assim, não é? Não é por aí. Não é por aí. Gosta muito de estar com os amigos, mas não é não é sociabilizando, nem fazendo a sua própria, sendo o seu próprio RP, as suas próprias relações públicas. Eu faço a mim próprio, vivo comigo próprio, gosto de estar muito sozinho, estou muito tempo sozinho, tenho os meus amigos, como é evidente, mas a coisa vem assim. Enquanto que há outras pessoas que, de facto, não conseguem chegar a determinados patamares, ou seja o que for, não sei, ou porque não conseguem entrar nesses meandros todos e, portanto, é mais difícil. É um bocadinho mais difícil. Vítor, o Vítor trabalha desde 1980 no seu Artesene, que é o seu ateliê, não é? Sim, eu chamei-lhe esse nome. Chama-lhe Artesene, porquê? De onde é que vem este nome? Ora, portanto, eu, desde também muito cedo, comecei a interessar-me por filosofias orientais. E o Zen apareceu-me e é uma coisa que eu acho muito interessante. A filosofia oriental tem muito a ver com a espiritualidade, não é? Sim, com a espiritualidade. E porque tem muito a ver, eu acho de facto que é uma característica muito marcante do seu trabalho. Eu sugeria que nós fôssemos ver a primeira peça que eu preparei. O seu trabalho é muito diversificado. Claro. E, portanto, nós temos, eu acho que mais ou menos consegui agrupar, não será por temática, alguma é, porque há de facto muito de sacro, e portanto há ali muito de uma temática sacra, e, portanto essa eu agrupei a toda. As outras mais ou menos, porque nós estamos a falar também depois muito do fantástico e do maravilhoso e muito do surrealismo. Vamos começar por ver a primeira peça que eu preparei primeiro para que possa ver o Vítor, o trabalho que eu preparei sobre o trabalho que eu e o Vasco Rio Freire fizemos das suas obras, e depois também para dar a conhecer aos nossos espectadores, que eu tenho a certeza que vão ficar maravilhados com o trabalho de Vítor Lage.
E este bloco de trabalhos termina exatamente com o sermão aos peixes, que lhe valeu um prémio. É verdade. Foi um concurso de arte sacra que foi organizado ali assim em Carnaxide, nessas zonas aí de Oeiras, agora não me recordo bem qual foi a zona, e que me deram um prémio por causa disso, exatamente. Embora gosto muito do sermão aos peixes, mas gosto muito do Santo António. Acho o Santo António com uma cara linda. Por acaso não faz parte deste grupo, porque não suponho que. Não sei se terá vindo. Talvez tenha vindo. Não tenho a certeza. Nem tenho a certeza se fará parte de outro grupo. Portanto, estivemos a ver aqui, no fundo, arte sacra. Sim, parte como é que um Vítor Lage, dedicado ao surrealismo, aqui é um realismo fantástico, não é? Como é que pinta essa arte sacra? Como é que lhe aparece, para já, esta encomenda, porque isto foi uma encomenda, não é? Portanto, é mesmo numa igreja, foi uma reconstrução de uma igreja, e como é que se inspirou para pintar todas estas histórias, no fundo, todos estes capítulos, não é? Foram capítulos, no fundo, da vida de Cristo. Então, eu vou começar até o princípio, então, e vou dizer uma coisa que nunca disse em público, mas que achei piada, pela questão, depois de estar a fazer este trabalho na Igreja Linda à Velha, surgiu-me que, me lembrei, aliás, que quando era miúdo, 9, 10 anos mais ou menos, eu ia passar férias à casa do meu avô, que pintava, desenhava, fazia tudo um pouco, e não fazia nada, mas tudo isso. E então ele pedia-me para eu fazer em papel cenário, aí de 1 metro, 2 metros, desenhos de Nossa Senhoras, santos, etc., que ele ia depois pintar ou restaurar igrejas, e depois lembrei-me, aguentei, eu já fiz isto em tempos. Que isto graça, portanto acabou por ser praticamente fazer os esquiços para o seu avô. Portanto, o seu avô também já pintava, já fazia este trabalho. Sim, já. Pronto, nunca teve assim... Todos tiveram exatamente uma ligação. Acha que isto é um talento que se herda? Penso que sim. Depois desenvolve-se, mas todas as pessoas podem chegar lá, na minha opinião, desde que desenvolvam as coisas. Até porque um dos seus pensamentos que defendo muito é que dentro de todos nós há um artista. Sim, eu penso que sim. É? Claro. Mas, entretanto, esta encomenda foi... Eu estava, nessa altura, com o grupo A Atitude. Estávamos, precisamente, a acabar do grupo, portanto, tínhamos acabado aquilo. E, portanto, o Presidente Oeiras veio ter connosco para, eventualmente, pintarmos uma tela na Igreja de Linda à Velha. E então, ao vermos o espaço, eu vi logo ali uma coisa muito maior do que aquilo que nos estavam a pedir, e foi assim que começou. Fui então, depois de sairmos daquela conversa com o Gustavo Fernandes, que era um dos elementos desse grupo, começámos então a pintar a Igreja de Linda à Velha, que foi o primeiro mural, que é o altar. Simplesmente depois ele desistiu do resto da encomenda e eu continuei porque as coisas vieram umas atrás das outras. Basicamente isto começou assim, até chegar ao teto. Podemos dizer que foi abençoado. Mais ou menos isso. Portanto, não sei se isto seria uma expressão que usasse muito o Vítor Lage, mas nunca se sabe. Porque às vezes dentro de cada um também há uma espiritualidade que se pode manifestar de várias maneiras, não é? Claro, a espiritualidade é um pouco diferente da religiosidade. Claramente. Não estou a falar em religião. Sim, exatamente, claro. Estou a falar em espiritualidade. Repare que nunca utilizei essa expressão. Exatamente. Não o via realmente religioso. Talvez mais agnóstico. Será que estou mais certa ou não? Ou nem por isso? Talvez sim. Talvez sim, mais agnóstico. Bom, o que é um facto é que começa por aí e faz murais, já faz muito mais arte sacra, não é? Claro. Muito portanto, mais. Aquela igreja, portanto, começou pelo mural principal, depois aquilo tinha vários espaços, porque aquilo é uma igreja nova, e tinha vários espaços que dava exatamente para fazer aquilo que foi feito, que era o rosário... agora não me recordo como é que aquilo se chama, mas tudo ligado ao Rosário de Maria, não é? Sim, toda a vida no fundo de Maria, que passa pela visita a Santa Isabel, a Anunciação. No fundo foi a vida de Cristo toda. Portanto, aquilo é dividido em 3 partes, e depois daquele trabalho faltava o teto, que a coisa também se desenvolveu, porque houve uma pessoa que... Eu penso que se chama Mistérios, não é? É os Mistérios do Rosário, exatamente. Eu agora falhou de repente o pensamento. É o que faz alguém ter não só espiritualidade, mas também a religiosidade, como é o meu caso. Claro. É os Mistérios do Rosário, exatamente. E depois, como houve mecenas para aquilo, ele resolveu que também pretendia ao teto e
pintei também o teto. Portanto, a igreja está toda completamente pintada. Portanto, qualquer dia pode-se visitar a igreja de Linda a Velha para ver este trabalho. Ver, é de facto a sua maior obra, não é? Aliás, é considerada a maior obra contemporânea do século XX, não é? Foi considerada isso, exatamente. Porque hoje já foi ultrapassada por alguém? Eu penso que não. Penso que não de todo. Deu-lhe prazer fazer aquele tipo de trabalho? Sim, gostei muito de fazer aquilo. É porque aquilo é um trabalho que tem que se estudar. Quando eu fiz aquele trabalho, portanto, o prior que estava lá nessa altura, pediam-me para eu fazer uma coisa que toda a gente entendesse. Porque isto era uma leitura para todas as pessoas. Sim, e de facto, se a gente olhar ali, aquilo é uma leitura linear, muito linear da Bíblia, dos mistérios, daqueles... Tudo foi feito de acordo com isso. Além disso, ele queria que eu levasse à parte arqueológica, inclusive. Repare que Cristo está pregado pelo pulso e não pela mão. Portanto, transporta a cruz, não a cruz toda, mas sim só o madeiro, que é a parte de cima. Porque tudo isso já são coisas estudadas que se pensa que foi assim que aconteceu na altura. Portanto, tudo foi feito de acordo com esse pensamento. Pois também isso é muito controverso, não é? Claro. Há muita polémica sobre isso, Todas não é? Há muita confusão, não é? Exatamente. As investigações são grandes. Exatamente. E, portanto, há várias escolas e várias teorias, não é? Eu, inclusive, fui a Israel também. Foi? Fui. Oferecer uma viagem, eu fui lá. É mais fácil pintar um quadro pequeno ou é mais fácil pintar assim estes murais enormes? Porque fez muitos murais, não é? Sim, tem murais aí espalhados quase por tudo que é sítio. Alguns sítios. Portanto, aquele mural da igreja, portanto, tem, creio que, 17 metros por uns 6 de altura. Só o Cristo tem cerca de 5 metros, ou coisa assim, já não posso agora lembrar-me bem do tamanho. Não tenho problema nenhum em pintar em dimensões grandes. Eu, quando já fazia trabalhos gráficos e publicitários, eu fui uma das pessoas, já há bastantes anos, portanto, há 30 anos atrás, ou 30 e poucos anos atrás, que cheguei a pintar aqueles painéis publicitários enormes que existem na rua, de 6 metros por 3, eu pintava aquilo. Portanto, já não é de agora. Já não é de agora. Não. Temos mais trabalhos. Vamos ver a próxima peça que temos, Vítor. Portanto, este é um bloco de trabalhos seus completamente diferentes, com uma temática completamente diferente. O feminino aqui está profundamente presente, um feminino representado, de facto, de uma forma muito surrealista, não é? Aqui, de facto, é o surrealismo. Quando nós falamos da corrente surrealista, falamos muito de fundo. Eu acho que as pessoas identificam muito Dali, por um lado. Aqui em Portugal, quem sabe alguma coisa de pintura é a Cruzeiro Seixas, que, aliás, vai fazer agora uma grande exposição, não é? Está proposta agora uma grande exposição, provavelmente. Esperemos que não seja a última que ele faça, não é? Porque é uma pessoa que já está com uma idade bastante avançada.
mas continua a ser um homem encantador, ninguém diz a idade que ele tem, e de facto uma corrente surrealista que há tanta gente que a continua, no fundo, a seguir. Ela continua muito viva entre nós, ao contrário do que muita gente pensa, e continua a permitir que muita gente sonhe os seus sonhos, não é? Claro, exatamente. Isto é assim, eu quando comecei, ainda antes de trabalhar... Depois não se esqueça do feminino, que está aqui muito presente. Sim, sim. Portanto, eu antes de começar a trabalhar, e que sempre, como digo, sempre pensei nestas coisas das artes, etc., há dois artistas que sempre me fascinaram. Um deles foi, pela personalidade, por tudo isso, Leonardo da Vinci, e outro, Salvador Dalí. Eu antes ainda de começar a desenvolver esta minha atividade propriamente dita profissionalmente, os meus primeiros trabalhos eram todos mais ou menos surrealistas. Portanto, há sempre esta ligação, o sacro e o surrealismo ou o fantástico. Que é aquilo que eu fantástico, que é um bocadinho diferente, não é? Torna-se um bocado diferente. O fantástico é um bocadinho mais entre o fantástico e o maravilhoso, não é? São correntes que apareceram diferentes. Portanto, o surrealismo leva mais ao automatismo mental, a coisas mais espontâneas, enquanto que no fim da Segunda Guerra Mundial aparece uma corrente que é exatamente o realismo fantástico em Viena. E é mais essa linha que eu sigo. Não tanto o surrealismo em si, mas mais o realismo fantástico. É claro que no mundo desta fantasia toda, as mulheres fazem parte desse imaginário, como é lógico. E eu tenho hoje representado bastante. Bastante. Exatamente. Curiosamente, são todos corpos muito perfeitos. São todos corpos muito... de modelos, digamos assim, não é? Sim, de um imaginário que tanto os homens como as mulheres têm. As próprias mulheres também têm este imaginário, não é? É evidente. Nem toda a gente, enfim, foi tão beneficiada como os seus modelos pela natureza, mas o que é um facto é que esta forma do feminino é muito... Grande parte destas imagens são todas imaginadas. Portanto, não existe cópias assim daqui da qual além, pode haver... Também são muito fotográficas. Mas eu não as faço através de fotografias. Grande parte delas não as faço. É quase tudo imaginário. Pode haver um toque ou outro, mas de resto é tudo da imaginação. Por isso às vezes poderão não ter a anatomia completamente certinha, como se fosse fotograficamente feita. Eu acho que tem mais do que certinha, não é? Ali não há defeitos. Não, gordurinhas não há. Pintar, dá-lhe prazer pintar. A sua técnica de pintura é uma técnica muito especial. Ali não há pinceladas, ali há uma fusão da sua paleta cromática de tal maneira que não se percebe onde começa uma e termina a outra. Pois como é que se consegue esta técnica? São técnicas que eu fui adquirindo ao longo do tempo, que sempre gostei de fazer aquele tipo de trabalho. Está o tal Leonardo da Vinci que fazia o tal esfumato, e é dessas ideias que eu fui desenvolvendo as minhas técnicas. Isto aprende-se? Tudo se aprende, mas desenvolve-se. Tudo se aprende, mais ou menos, mas depois é o tempo. Eu penso que é a escola da vida que nos faz mais estas coisas. Simultaneamente, quando nós estamos a falar aqui de surrealismo e quando estamos também a falar de fantástico, no fundo vemos corpos... nenhum quadro é linear, não é? Um simples corpo de um feminino, que ali possamos ver, não é linear. Muitas vezes do seu interior aparecem variedíssimas coisas, todos eles contam histórias, todos eles são carregados de simbolismo. Acima de tudo, eu diria que são quadros profundamente alegóricos e simbólicos, que são duas circunstâncias também profundamente diferentes. Isto implica muita pesquisa? O meu trabalho, quase todo ele, é exatamente nessa linha. Simbolismo e contar histórias, porque é aquilo que eu faço. Portanto, eu tenho várias ideias e depois tento, de vez de escrever ou de vez de contar as histórias verbalmente, eu pinto. Basicamente é esta a minha ideia e é aquilo que eu tenho vindo a desenvolver. Costumo dizer que a arte é uma comunicação. E, portanto, hoje estamos no tempo das telecomunicações de todo o género e mais algumas, e, portanto, acho que a arte tem que continuar a ser uma comunicação entre o artista e o apreciador da arte, da obra. Não é? Isso quer dizer que há sempre uma mensagem. Normalmente. Quando essa mensagem não é apercebida ou apreendida
pelo público, pelo observador, claro. por quem olha para essa arte. Porque uma das coisas que o Vítor também diz, muitas vezes, é que a arte só é arte quando é observada, ou quando é exposta e quando é vista, não é? Sim, eu penso, que não se guarda uma arte dentro da gaveta. Eu penso que uma obra de arte é para os outros, não é para a gente. Portanto, se a gente fizermos uma obra e a guardarmos, ela não é uma obra de arte, ela só é a partir do momento que alguém a veja. A partir dessa altura é que é uma obra de arte. Já lhe aconteceu, numa exposição, alguém lhe fazer uma interpretação de um quadro e o Vítor ficar perfeitamente estarrecido pela positiva ou pela negativa? Já tem acontecido as pessoas interpretarem de outra maneira ou mais ou menos a ideia que eu tinha, mas não exatamente aquilo. Não exatamente. Mas quando diz que a arte o artista tem que ter uma mensagem, tem que a fazer passar através da sua arte, se ela não é apercebida, ou a arte deixa em aberto à interpretação de quem está a observar? Isto é assim, quando há uma arte figurativa, ela deve representar alguma coisa, deve ser o tal simbolismo. Quando ela não é representativa, se entra no campo mais da abstração, acho que o artista, o meu entender é que o artista deve saber interpretar aquilo que faz. Porque eu tenho contactado com muitas pessoas e muitos artistas dizem, eu fiz aquilo e tal, mas não quer dizer que aquilo seja isto ou aquilo. Calhou, saiu. Cada um faz aquilo que tem interpretação. E eu acho que isso aí é que não está correto, no meu entender. Acho que o artista, quando faz as coisas, faz, mesmo que seja uma coisa absolutamente abstrata. Não, eu tenho consciência daquilo que fiz. Fiz isto, saiu, é espontâneo. Ok, mas há uma ideia, porque a gente não fazemos as coisas só por fazer. Há sempre, mesmo o próprio surrealismo, que enfatiza, portanto, a parte do automatismo, no seu próprio subconsciente, no fundo, o que é que ele faz? Ele está ali a pintar, ou desenhar, ou fazer seja o que for, mas lá por dentro existem montes de imagens e ideias que lá estão a ocorrer. Ele pode não ter a consciência total das coisas. E eu procuro a consciência. É mais a diferença, é essa. É mais a diferença. Bom, vamos ao terceiro bloco de imagens da sua obra, que temos para mostrar. Temos tanto para mostrar hoje. Espero que esteja a gostar de relembrar os seus quadros,
Porque o Vítor Lage, muitos destes quadros já não estão consigo. Já não. A maior parte deles? Sim, a maior parte deles já não estão comigo. Não estão comigo. Não estão consigo. E não estão nem sequer em Portugal. Sim, alguns já nem sequer em Portugal estão. Onde é que se inspira para fazer, enfim, este fantástico? Eu acho que aqui existe muito de fantástico, não é? E depois existe também ali muito simbologia, há ali alguns profundamente matemáticos. Sabe que há ali alguns quadros seus que eu considero profundamente matemáticos. E lá está a tal interpretação, não é? Ou a tal emoção e sensibilidade, porque aquela primeira emoção que nós sentimos quando olhamos para um quadro também diz muito daquilo que nós somos, claro. Não é? Até porque uma das suas frases exatamente é: nós pintamos aquilo que somos, ou vemos. É mais ou menos isto, não é? Ou transmitimos aquilo que somos, isso é evidente, mas exprimimos, através da pintura, aquilo que somos. Eu penso que sim, até porque a psicologia fala-nos disso, portanto, qualquer coisa que se faça tem muito de nós. Uma pessoa poderá analisar qualquer artista, isto é relativo, mas através das obras que fazem, porque a gente apercebe-se do mundo deles, lá por trás. Estas inspirações aparecem, olha, não sei, mas este mundo mental anda cá sempre às cambalhotas cá por dentro. E depois vão surgindo as ideias. Pois, aliás, para si, mente é pensamento, não é? Sim. E a arte... O pensamento, para mim, estão sempre ligadas. E a arte é a concretização também dos pensamentos. Dos pensamentos, exatamente. É a cristalização do pensamento. É aquilo que eu imagino. Cristalização do pensamento. Quando estávamos a ver aquele bloco, aquele último quadro, que é aquele ser feminino grávido, e, aliás, com uma criança a sair do ventre, não é? Isso, por acaso, até foi um sonho que eu tive. A minha filha estava grávida e tive um sonho com ela em que a criança estava a sair pela barriga e eu lembrei-me e aquilo surgiu e executei o trabalho mais tarde. Executou o trabalho. Como é que se chama aquele quadro? Eu agora quero viver, creio eu. Quero viver, acho porque que era isso. Põe nomes a todos os quadros? A todos os trabalhos, tem. Porquê é que lhe põe os nomes? Exatamente para identificá-los. Apenas para isso? Sim, identificá-los. Não tem a ver com a mensagem? Tem a ver com a mensagem, porque ao identificá-los, também os identifico, não é? Portanto, também transmite a mensagem que pretendo dizer. Bom, uma das coisas que o Vítor faz muito é registra no seu... Não, eu suponho que seja no seu blog, sim, mas claro. Pelo menos dá a conhecer muitos dos seus pensamentos. E são pensamentos que estão datados. Durante o ano 2003 sai uma série de pensamentos. Durante 2004, 2006, 2011... 2011 aliás, é o fundador, é o criador, digamos, do projeto Utopia, não é? Exatamente. Que tem uma função muito especial. Portanto, isso foi também uma das tais coisas que aconteceram. Portanto, a gente tem que viver, a gente ando sempre a pensar nestas coisas todas das artes e, de repente, a conversar com outras pessoas, andava já com ideias de desenvolver um pouco isto do mundo fantástico, desta ligação, porque não existe aqui em Portugal muito isso. E, entretanto, é um núcleo para divulgar os artistas nessa área. Entretanto, a falar com umas pessoas, surgiu algumas ideias, a coisa começou a desenvolver-se, mas, entretanto, tudo aquilo acabou e eu resolvi, então, fazer por mim próprio, sozinho, e desenvolvi todo aquele blog com imagens e com isso tudo, que comecei a divulgar e as pessoas começaram a aparecer e a aderir. Entretanto, com esse... Isso começou em 2008? Comecei em 2008 e... 2011 foi um ano fatídico. Não posso dizer que tenha sido um ano fatídico, mas... Não foi pelo menos muito feliz? Pronto, foi menos feliz. Foi menos feliz? Porque isto é assim, eu comecei a fazer esse projeto e resolvi fazer um prémio. Um prémio esse que fiz durante 3 anos. Foi muito interessante, toda a gente aderiu àquilo, centenas de artistas participaram com obras, houve muito interesse e depois havia um espetáculo que fazia isto com o apoio da Câmara Municipal da Amadora e, por exemplo, o apresentador desse evento era a Susana Cacela e o César Mourão. Certamente, sempre lá estiveram os dois a fazer... Aliás, ela é mulher do pintor, portanto, não é? Pronto, mas também está dentro da área. Sempre estiveram a fazer aquele programa e foi espetacular tudo aquilo que aconteceu dentro desse tempo. Só que isto foi tudo por amizades, sem dinheiros, e eu cheguei a um ponto em que... Um bocado por carolice, não é? Exatamente, cheguei a um ponto... Porquê? Não há já mecenas? Não há quem impulsione, digamos, este Andei à procura de algumas pessoas e não consegui arranjar nada.
Só a Câmara é que me ajudou. E depois desmotivou-se, não é? Depois fiquei assim um bocado de coisa e agora continua a fazer. Olha, inaugura no sábado uma exposição que eu estou a organizar também, que é o Arte Fantástica e Surrealismo 2, porque isto vai sendo feito todos os anos algumas coisas. Levo lá 18 artistas em Miracintra, através da Câmara de Sintra, e pronto, e as coisas funcionam. Portanto, este ano já vai haver outra vez prémio? Já vai haver outra vez? Não. Não sei o que é que vai acontecer. Eu só a partir de junho é que vou pensar bem o que é que vou fazer. É que vai saber se há prémio ou não. Mas quanto à exposição, sim, ela o acontece. desenvolvimento da atividade continua. De qualquer maneira, é muito difícil, provavelmente, avaliar e premiar entre tão bons artistas que concorrem. E não é um bocadinho, às vezes, complicado? É complicado. Não é? Haver um júri que seja imparcial? Eu já fui júri de vários concursos. Não considerei que aquela forma de júri seria muito boa e eu arranjei uma forma absolutamente inovadora porque tudo aquilo foi através da internet, portanto era mais fácil para mim. Eu nunca fui o júri daquele prémio. Arranjei sempre cerca de 7 pessoas, das mais variadas áreas. Atividades. Exatamente, atividades, inclusive. Para não estarem só dentro, para não serem só os do meio, não é? Só do meio, mas críticos de arte e tudo, e cada um, por si, é que avaliava os trabalhos. Portanto, não havia qualquer ligação um com o outro. Eles só sabiam quem é que eram uns e os outros na altura do prémio. Portanto, não havia qualquer influência de ninguém. Mesmo assim, eu sei que naqueles primeiros 3 prémios aconteceu praticamente serem quase sempre os mesmos premiados. Porque tinham mais qualidade? É porque as pessoas gostavam mais daqueles trabalhos. Não houve qualquer outro problema, a não ser esse. Mas também não é esse o intuito, não é? Também não é esse. É que de facto não sejam sempre os mesmos. Sim, e que haja lugar a novos talentos. Inclusive, por causa disso, eu já refiz um pouco portanto, o regulamento do prémio, exatamente para que não possa haver essas situações no futuro. Exatamente. Bom, temos aqui, há muitas coisas ainda para comentar, mas eu propunha-lhe que fôssemos ver, assistir, ver, saborear, eu acho que é um bocadinho mais isto, saborear com os olhos, mais um bloco de obras suas, mais uma peça que eu fiz.
Ninguém resiste à tentação de pintar figuras, enfim, conhecidas e com uma grande dimensão, como Pessoa, e só Pessoa ninguém resiste, não é? É curioso. O Bocage já é um bocadinho mais inovação, já nem toda a gente propriamente pinta Bocage. É preciso dizer que eu conheci o Vítor quando fui um dia ao ateliê do Ernesto Neves. Acho que é uma boa homenagem que vamos fazer a esse homem extraordinário, não só como pintor, como também como pessoa, que infelizmente já não está entre nós. Não conseguiu vencer totalmente, não é? A determinada altura foi vencido pelo cancro. Mas deixou uma obra maravilhosa. Foi nessa altura que eu o conheci e fiquei sempre fascinada pelo seu trabalho. E também o Ernesto Neves também não resistia ao Pessoa, não é? Uma exposição giríssima, aliás, com a Última Bica, não é? Que fez inclusivamente uma exposição lá embaixo no Martinho da Arcada. O que eu gostava de lhe perguntar, ou pelo menos gostava de saber, é... pronto, tirando essa fase de não resistir a algumas figuras muito conhecidas, quando nós olhamos para alguns destes seus trabalhos, eles falam-nos muito de quê? Da vida, de um planeta, de um espaço onde existe, de um espaço e de um tempo que existe entre um espaço e tempo que são a vida e a morte. O que é que existe aí? É um vazio? É nesse vazio que se encontra? Pois eu retrato muito a vida, a existência, o princípio e o fim, esse espaço-tempo, esse vazio, que para mim é um vazio completamente cheio. Um vazio não linista, mas sim completamente cheio, que é onde tudo se desenvolve e tudo se cria. Essa é que é o grande problema. A existência e a essência são coisas muito importantes para si, completamente diferentes, mas que se cruzam, não é? Sim, sim, sim. Portanto, é uma das coisas que eu há muitos anos procuro entender, é saber a razão porque é que estou aqui, o que é que isto é, porque é que estas coisas acontecem, e isso é aquilo que eu procuro muitas vezes nos meus trabalhos. Por isso aparece às vezes fetos, às vezes aparece essas coisas assim do espaço, essas coisas da mente. A mente é uma coisa que me fascina completamente. A mente e a força do pensamento. Pensamento, tudo isso. Força da mente, a força do pensamento. Tudo isso. São coisas enigmáticas que eu ainda não consigo chegar lá e gostava de saber. Os outros sentidos, para além daqueles que nós conhecemos também, é aí que se centra muito da sua espiritualidade? A minha espiritualidade encaixa muito na mente, no pensamento. E a partir daí se pode desenvolver para alguma consciência superior, eventualmente. Procuro, através de alguma meditação que vou fazer, chegar a algum lado, mas isso é tudo subjetivo. Faz, portanto, meditação? Sim, às vezes. Enquanto pinta ou não? Eu praticamente estou em silêncio. Eu gosto muito de estar em silêncio, não utilizo música nem nada disso. Gosto de estar sempre em silêncio e por isso já é uma meditação por natureza. Mas por vezes não com regularidade nem nada disso, mas faço meditação sentado, outra vez em silêncio. Outra vez em silêncio. Uma das suas frases diz: o passado e o futuro só existem no pensamento. O presente é como um pequeníssimo furo por onde tudo passa num momento. Claro. É muito redutor, não é? Esse pequenino furo é extraordinariamente redutor. Repare que o presente já acabou de passar. Mas é eterno, simultaneamente. É eterno, exatamente, é eterno, mas está sempre a passar. Por isso é que eu digo. Por isso estamos sempre a construir o futuro. Completamente. O futuro está sempre a aparecer e o passado está sempre a surgir. Porque nós somos memórias, simplesmente. Portanto, o presente é que é eterno, que está a construir o futuro, mas com base num passado que nos vem. Conscientemente. Sim, isto é tudo uma ligação. Porque nós, no fundo, somos o repositório das experiências completamente. passadas. No meu entender, o presente é que é efetivamente a vida. Se uma pessoa conseguir isto, entrando em filosofias, se uma pessoa conseguir viver o presente, e o presente é a consciência do momento em que uma pessoa tem noção daquilo que está a mexer nesta altura, a respirar, a pensar, saber que está aqui tudo e ter essa consciência toda, então sim, ele vive o momento. Ele vive o momento. O que somos nós? Pergunta-se muitas vezes? Nós somos memórias. Apenas? Penso que sim, que só somos memórias. E depois, a forma como gerimos essas memórias determina o quê? O futuro, porque no fundo, no meu entender, existem memórias que nos foram, que herdamos dos nossos pais, através de... Estão no nosso ADN. E que estão no nosso ADN, e nós estamos continuamente a criar outras memórias, aquilo que eu chamo de memórias futuras, que é aquelas que vão dar origem a outros seres, a outras pessoas, a outras coisas para aí fora. Acredita que nós voltamos? A sua espiritualidade passa por acreditar que nós possamos eventualmente ter outra vida? Ou outras vidas? Eu costumo dizer, não acredito em nada.
sei ou não sei. Admito que, que é outro caso diferente. Eu admito que é o agnóstico, não é? Prontos. Isto porquê? Porque, efetivamente, existem muitas... Como não pode provar que não existe, mas também não Exatamente. pode provar que existe, Exatamente. é melhor ficar no talvez. Exatamente, é mais ou menos isso. Porque o acreditar é muito subjetivo. Isso faz parte de uma coisa que a mim não me agrada muito. Eu acredito que... Não, mas isso não, eu tenho que saber. Se não sei... Eu admito que possa existir isto, possa existir aquilo, mas passa também por aí, aceito perfeitamente que se não somos uma encarnação, que de facto as memórias passam a não ser, nem que sejam através das células uns dos outros. Acha que a sua cabeça é simples? Sua mente é uma mente simples e linear ou é uma mente agitada? Eu penso que Talvez a minha mente seja este é termo apropriado. é muito mais agitada do que simples e linear. Eu posso lhe dizer que tenho uma ideia que anda-me aqui a mexer na cabeça há muito tempo, só para dar uma ideia. Eu imagino que se uma pessoa conseguir introduzir-se dentro dele, pelas células fora e por aí fora, até ao ínfimo, e conseguir ao mesmo tempo alguém ir para o espaço, para o mais ínfimo do espaço, um dia encontram-se os dois. Portanto, está a ver como é que é. E imagino que o futuro da humanidade será um grande computador cósmico em que nós fazemos parte desse computador, andamos por todo lado. Bom, vamos ver, temos mais obras para ver de Vítor Lages com este pensamento. Não é assim muito simples, mas é mais complexo. mas muito interessante, indiscutivelmente.
terminamos aqui com esta janela, porque no seu entender também, não é? A janela é aquilo que nos mostra o mundo. Sim, não é? exatamente. São, no fundo, os nossos olhos para o mundo. Não é? Os olhos do mundo, exatamente. Os olhos do mundo. Nós temos ainda mais um bloco de trabalhos seus. Os seus trabalhos são, enfim, não são muito fáceis de ver. Eu acho que cada trabalho, deveríamos estar aqui horas a contemplar cada trabalho, porque cada trabalho é profundo, é muito profundo. Cada trabalho seu tem uma profundidade muito grande e tem de facto, daria pano para mangas, cada trabalho seu. Claro, infelizmente aqui não pode ser assim, e temos ainda mais uma peça de 3 minutos, mais ou menos, para mostrar com trabalhos seus. Nós aqui soubemos, e penso que não devo estar errada, que no próximo dia, suponho que 24 deste mês, vai haver uma homenagem feita a si pela Câmara da Amadora. O que acho que é muito válido, muito merecido também, muito válido e muito merecido, porque tem trabalhado imenso e ali naquela área da Amadora da Maia tem feito imensas exposições. Os Mirones, penso também que estará para essa área, enfim, muitas exposições. Nós, infelizmente, não podemos falar de tudo. Como é que se sente com esta homenagem que lhe vai ser prestada no dia 24? Pois isto é uma questão que a Câmara da Amadora tem vindo a fazer há um tempo esta parte e calhou-me a mim. Creio que sou o mais novo de todos, porque normalmente costumo fazer homenagens a pessoas mais velhas, mas de facto eles acharam que eu tenho feito uma série de... Tenho trabalhado muito em prol da arte naquela zona onde também habito e, portanto... No fundo, isso é aquilo a que chama a pintura de proximidade, não é? Sim. Ou pelo menos a sua política quanto à pintura. Talvez, não é? talvez. Política de proximidade com a pintura e com o cidadão, não é? Exatamente. No fundo, por aí passa muita educação das pessoas. Eu penso que sim, esse era um objetivo meu. Era, de facto, as pessoas pudessem ter alguma mais educação com a arte que vou fazendo, como é evidente. Querido Vítor Lange, nós estamos mesmo a chegar ao final do programa, uma vez que vamos ficar com as imagens finais do seu trabalho. Queria perguntar-lhe, tem alguma mensagem, especialmente para os jovens que estão a iniciar a sua... Enfim, a dar aso ao seu talento na área da pintura ou da escultura? O que eu poderei dizer em relação aos jovens é que se dediquem em corpo e alma a tudo aquilo que fizerem e que trabalhem todos os dias, porque só a trabalhar todos os dias que se consegue chegar a um lado. Vítor, muito obrigado. Muito obrigado por ter vindo, por nos ter vindo mostrar o seu trabalho. Obrigado, e, acima de tudo, parabéns, porque acho que é muito bom ver ainda em vida e com muita juventude o reconhecimento do seu trabalho. Muito obrigado. Muito obrigado e felicidades. Vamos, então, finalizar esta nossa conversa com o Vítor Lange, vendo muito mais trabalho que ele nos deixou ficar. Na próxima conversa aqui teremos mais um convidado, também interessante, de certeza.